gente trabalha, economiza, constrói um patrimônio. Mas será que podemos dispor dele como quisermos? O programa Artigo 5º começa agora e mostra de que forma os brasileiros devem agir se precisarem ou quiserem sair do país com seus bens. O artigo 5º assegura a livre locomoção no território nacional em tempos de paz e determina que qualquer pessoa pode, de acordo com a lei, entrar, permanecer ou sair do país com seus bens. A Constituição Federal fala na liberdade de locomoção de pessoas e de bens. E a lei específica trata dos casos de evasão de divisas. Para esclarecer esse tema, eu recebo no estúdio do Artigo 5º a advogada criminalista Mariana Tumbiolo Tosi e o advogado Roosevelt dos Santos, especialista em direito tributário. Sejam bem-vindos ao Artigo 5º. Doutora Mariana, gostaria que a senhora começasse explicando para a gente o que caracteriza o crime de evasão de divisas. O crime de evasão de divisas, na verdade, é um crime, a gente pode discutir isso mais para frente, um tanto quanto anacrônico. Ele é de um tempo em que o Estado tinha o monopólio do câmbio e decidiu o que você podia levar e deixar no Brasil. Então, o crime em si é promover o câmbio sem autorização ou manter divisas acima de um valor específico determinado pelo Banco Central fora do Brasil sem a declaração para a autoridade competente. Isso vem mudando ao longo dos tempos? O que muda, geralmente muda todo ano pela regulamentação do Banco Central, são as datas de declaração e os valores que você pode manter fora. Doutor Roosevelt, e tem algum tipo de bem que não pode sair do país de jeito nenhum ou que pelo menos necessita de alguma autorização especial? Flávia, dentre os bens que não podem ser retirados do país, existem alguns específicos que seriam peles de anfíbios, in natura, esses não têm permissão para sair. Obras de arte como relacionadas à história do Brasil, à monarquia portuguesa, do período de século XVI ao século XIX, esses dependem da autorização do Ministério da Cultura. Por mais que tenha propriedade, para retirar do país necessita de uma autorização específica. Animais silvestres também insetos dependem de autorização do Ministério do Meio Ambiente. Os demais bens dependem de formalidades para a retirada, não de autorização. E quem planeja viajar para o exterior e quer levar mais de R$10 mil em espécie, deve procurar informações junto à Receita Federal. É preciso fazer uma declaração do valor que vai sair do país. Uma viagem para o exterior envolve muitos preparativos. Além da documentação exigida pelo país que se vai visitar, é bom ficar atento, por exemplo, com o que vai levar na bagagem. Uma alta soma de dinheiro, mesmo que seja de origem comprovada, deve ser declarada à Receita Federal. Há essa obrigação do cidadão, turista, contribuinte que sai acima de R$10 mil, ele seja obrigado a prestar essa declaração no site da Receita Federal, declarando que vai sair com valores acima disso. Nos aeroportos não é raro encontrar pessoas que já viajaram para o exterior e nem sempre se lembram do quanto podem levar em dinheiro sem declarar à Receita Federal. Eu acho que é R$10 mil, R$10 mil, $10 mil, acho que é R$10 mil. Mas tem noção de que se ultrapassarem o permitido por lei, vão ter problemas. Constantemente a gente vê na TV, né? Mostrando, a Polícia Federal pegando gente. O advogado explica que a declaração de valores acima de R$10 mil não é para impedir as pessoas de gastarem muito nas viagens, e sim para evitar a evasão de divisas disfarçada de turismo. A grande preocupação dessa norma é evitar a evasão de divisas. Essa é a grande preocupação dessa norma. Pessoas que pegam altos volumes de dinheiro, que nem se sabe se declarar para a Receita Federal e vão embora para o exterior para desnacionalizar esses valores e aí o interesse fiscal brasileiro fica prejudicado. Doutor Roosevelt, por que esse limite de R$10 mil? Seria um valor mínimo justificável para turismo, para manutenção da pessoa em espécie. Isso não quer dizer que a pessoa não possa transferir o dinheiro para o exterior além desses R$10 mil. Ou até levar mais do que declara, né? Mais do que isso. Mas seria só uma forma de um valor mínimo para ela se manter. Então, os valores que ultrapassam R$10 mil consigo, né, valores acompanhados, têm que ser declarados para evitar um disfarce, bem como informado, um disfarce de que estaria levando para o exterior um valor para manter, porém está levando para deixar lá. Doutora Mariana, agora a pessoa que sai com valores acima de R$10 mil não declara e é pega. O que pode acontecer com ela? Bom, a gente tem sempre a questão da evasão de divisas. Você está tirando o dinheiro do Brasil sem autorização ou pelo menos sem comunicação à autoridade competente. Além disso, todos os outros problemas. A gente vai averiguar qual é a origem desse dinheiro, se tem uma potencial lavagem de dinheiro aqui, se o imposto foi pago sobre
essas quantias, se esse dinheiro de fato tem uma origem ilícita e você só está transferindo para o exterior, ou se é um dinheiro, como a gente já viu na mídia em alguns casos, um dinheiro de origem ilícita que a pessoa está tirando do Brasil justamente para ocultar a origem desse dinheiro. Agora, essa pessoa ela pode ser processada criminalmente? Pode ser processada criminalmente, por evasão e, dependendo das outras circunstâncias, por esses 2 outros crimes, ou um crime tributário ou, eventualmente, um crime de lavagem de dinheiro. E esses valores podem ser apreendidos? Podem também ser apreendidos se forem considerados como produto de crime. Caso eles tenham origem no crime, eles podem ser apreendidos como produto. Doutor Roosevelt, a pessoa que está nos assistindo e vai viajar, como é que ela pode saber direitinho o que pode e o que não pode levar? A pessoa que está nos assistindo tem que, no primeiro momento, ela tem que verificar qual que é a finalidade dessa viagem dela. Ela vai sair do país a turismo, para estudar, com interesse de residir, ser permanente no exterior ou não. Consequentemente, com base nisso, ela tem que buscar as informações, primeiro na Receita Federal, porque se ela for residir, saindo do país com interesse de residir no exterior, ela tem que declarar o imposto de renda dela desse período que ela teve aqui, até para evitar uma bitributação, porque se ela sair do país na metade do ano e, consequentemente, não declarar essa saída do país, ela vai ter que recolher imposto de renda até o final do ano e ela vai ser tributada provavelmente no país onde ela está. Então, pode haver uma bitributação. Então, dependendo da finalidade, se ela for só a turismo também na Receita Federal para ver que ela pode levar de bagagem com ela, o que depende de uma autorização específica, nas casas respectivas dos países que ela vai, para também ver se não existe nenhuma vedação do que ela vai entrar no país. Porque também é importante saber o que pode levar do Brasil e o que pode entrar no país de destino, porque muitas vezes não é possível levar alguns bens. Só complementando um pouco, a Receita Federal tem trazido algumas iniciativas bem interessantes para informar melhor os cidadãos. O site novo da Receita tem um ícone específico de viajantes ao exterior, o que pode e o que não pode ser feito, e tem um grupo da Receita Federal que está andando pelo Brasil todo com uma peça de teatro que se chama Por Dentro da Bagagem, e que mostra justamente essas situações cômicas e não do dia a dia, e o que pode e o que não pode ser feito numa viagem ao exterior ou numa entrada no Brasil. Isso ajuda bastante, né? Ajuda bastante. Doutor Roosevelt, antes quem ia sair do país, queria levar um bem mais caro, como um computador, um equipamento de fotografia, por exemplo, fazia a declaração de saída. Hoje, que tipo de cuidado essa pessoa tem que ter para evitar problemas na volta ao Brasil, como, por exemplo, ser taxado novamente? Para não ser taxado novamente com equipamentos, primeiro tem que demonstrar que esse equipamento é de uso pessoal. Consequentemente, se está com o computador já sendo utilizado, provavelmente esse computador não vai ser um empecilho, não vai ser o ponto de discórdia. Mas digamos que existe uma possibilidade de alguém sair do país com equipamento novo e voltar para o país. Para não ser taxada, ela depende de documentos idôneos que comprovam que ela já possuía esse bem antes dela sair do país. Uma nota fiscal de compra e venda, se o estabelecimento for brasileiro. Caso ele tenha trazido um bem numa viagem anterior, ele precisa ter a declaração de bagagem acompanhada dele, confirmando que ele já trouxe, ele já internalizou esse produto no Brasil e, consequentemente, ele não será taxado. E nós temos uma pergunta feita por um telespectador. Vamos conferir. Posso sair do Brasil com os meus bens e como eu faço para declarar? Doutor Roosevelt, como é feita essa declaração? É direto no site da Receita? É simples de fazer? Para uma pessoa que pretenda, por exemplo, residir com um caráter definitivo no exterior e queira levar seus bens pessoais, de casa em si, essa pessoa primeiro precisa organizar esses bens de uma forma sistemática que possa ser verificado, contratar uma agência de transporte internacional e, consequentemente, contratar também um despachante aduaneiro. Essa declaração, por mais que não tenha interesse em uma finalidade comercial, ela depende de uma informação no sistema do comércio exterior, seus Comex. Então, consequentemente, é recomendável contratar um despachante aduaneiro para tomar todas essas formalidades, adotar essas formalidades burocráticas para daí remeter esses bens para o exterior. Consequentemente, declara no Siscomex e não terá problemas, até porque será fiscalizada também no país de destino. Então, com a organização dos bens em si, será mais fácil a fiscalização e a pessoa evitará problemas. Doutora Mariana, é bom a pessoa ter cuidado, então, se ela vai despachar algum bem para o exterior para não ter problemas, né? Sim, inclusive o crime de contrabando foi alterado recentemente, 3 ou 4 meses, se não me engano, em junho ou julho de 2014, e tem essa previsão agora de que se você sair do Brasil com produtos proibidos, também é considerado crime. Não é só contrabandear, a gente pensa sempre na importação. A saída de produtos proibidos também é contrabando. Hoje vamos ver mais uma pergunta feita por um telespectador. Eu posso comprar ações, comprar imóveis ou abrir uma empresa fora do país? Doutor Roosevelt, o que pode e o que não pode nesses casos?
Em regra, não há impedimento para uma pessoa comprar ações no exterior, investir no exterior, comprar imóveis, desde que haja a respectiva declaração e haja comprovação da origem desse dinheiro no Brasil. Desde que a pessoa consiga comprovar no seu informe de rendimentos anterior que ela teria aporte suficiente para investir e passe pelos órgãos responsáveis, pelo comunicado do Banco Central, a agência financeira que faça essa remessa para o exterior seja vinculada ao Banco Central. Consequentemente, o Banco Central já vai cruzar as informações com a Receita Federal para confirmar se não existe nenhum indício de irregularidade e se a pessoa tinha condições ou não. Então, para evitar problemas, seguindo os padrões normais, não vai ter problema algum investir no exterior, comprar um imóvel ou fazer alguma remessa de valores. Doutora Mariana, tendo dinheiro para comprar um imóvel, é só buscar uma assessoria e fazer tudo certinho? Do ponto de vista criminal, sim. Tendo dinheiro limpo, obviamente, se o dinheiro não for um produto de crime, se os impostos forem pagos, não tem problema nenhum. E sempre a questão da evasão de divisas. A declaração para a autoridade, para o Banco Central, no caso, não é só para depósitos, é inclusive para investimentos em imóveis, em ações, em outros investimentos que ultrapassem o valor previsto pela autoridade. A questão é que o crime de evasão de divisas é só a manutenção de depósitos no exterior. Então, uma questão muito controvertida e muito discutida é se eu tenho um imóvel no exterior que ultrapasse o valor de $100 mil, eu preciso declarar para a autoridade do Banco Central e se não declarar, é um crime ou não. E aí, logicamente, a tese de defesa é sempre que não é um depósito, é um imóvel, é um ativo imobilizado lá e não um depósito financeiro. Agora a senhora falou que se a origem do dinheiro for limpa. Quando há um investimento no exterior, sempre é pedido para se comprovar a origem desse valor ou só se houver algum indício de problemas? Geralmente, se houver algum indício, a gente tem o COAF, que é a autoridade que atua nessa área, que recebe comunicações dos sujeitos obrigados. Recebendo uma comunicação dessa, aí sim a pessoa começa a ser investigada e precisa mostrar que recebeu aquele dinheiro, que aquele dinheiro foi declarado, que não é um produto de crime. Você pode até pensar como uma inversão do ônus da prova, mas é a pessoa que precisa demonstrar que não tem uma origem no crime esse dinheiro. Geralmente as instituições financeiras que fazem essa remessa desse valor para o exterior para a formalização desse negócio, elas já solicitam administrativamente os informes de rendimento anteriores das pessoas para comprovar pelo menos o mínimo possível de indícios que ela tinha capacidade econômica para fazer esse investimento. Então, isso já filtra essa fiscalização e essa possível investigação. E a própria instituição financeira fazendo a operação de câmbio costuma informar, dependendo do tipo de operação, informa o COAF. Mesmo que a operação não seja em si, não tenha indícios de lavagem, se ela pode ser atípica. Então, aquele determinado cliente não costuma fazer esse tipo de operação. Então, eu estou te informando, você tome as medidas que entender cabíveis. Bom, nós vamos a um rápido intervalo. O artigo 5º volta já. Estamos de volta com o artigo 5º. Eu recebo aqui no estúdio da TV Justiça o advogado Roosevelt dos Santos, especialista em direito tributário, e a advogada criminalista Mariana Tumbiolo Tosi. No programa de hoje estamos falando sobre a evasão de bens. Em 2012 entrou em vigor uma lei que alterou a anterior, de 2009, e tornou mais eficiente a punição dos crimes de lavagem de dinheiro. Pela lei, ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes de infração penal é crime sujeito a pena de reclusão de 3 a 10 anos, além de multa. Doutora Mariana, vale para qualquer infração? Para qualquer infração. Essa é a principal alteração do ponto de vista criminal dessa nova lei de 2012. A partir de agora, o que isso significa? Inclusive, é bom que se ressalte qualquer infração, inclusive contravenções penais. Então, se eu promovo rifa, que é uma contravenção penal, e tem algum produto dessa rifa, eu oferi alguma renda nessa rifa, essa renda é objeto de lavagem. Então, se eu mandar para o exterior, se eu esconder, eu posso ser processada pelo crime de lavagem de dinheiro, porque é um produto de crime, na verdade é um produto de uma infração penal. E qual que é a mais comum delas? É difícil falar. Agora, com a eliminação do rol taxativo, o que se tem dito é que os crimes tributários vão ocupar esse papel de mais comum. Ainda há uma grande discussão se o produto do crime tributário pode ou não, se a cota sonegada ao fisco pode ou não ser um produto de crime. Antes da alteração, a gente tinha bastante crime antecedente, como é chamado, de tráfico de drogas. Geralmente era o mais comum e é justamente a origem do crime de lavagem de dinheiro. Doutor Roosevelt, o que é feito com esses bens que são apreendidos? Dependendo a origem desses bens, se esses bens são só desviados em si ou se são falsificados,
Alguns são destruídos, outros são leiloados, existe o confisco em si, depende em si do bem que é apreendido. Possivelmente valores são devolvidos para o sistema financeiro. Doutora Mariana, e a pena? Pelo novo crime de lavagem de dinheiro, ela se soma à pena pelo crime anterior? Os crimes são independentes, é um concurso de crime. Você pode ser processado pelo crime anterior e pelo crime de lavagem. Inclusive, nos casos em que o crime anterior está prescrito ou que um inimputável praticou o crime anterior, você pode ser processado pelo crime de lavagem, mesmo sem a pena do crime antecedente. Bom, e vamos conferir a última pergunta feita nas ruas para ser respondida aqui no estúdio. Que caso se configura a evasão de divisas? Doutor Roosevelt, a gente já explicou um pouquinho aqui, mas para a gente deixar bem claro, até onde vai a liberdade de locomoção dos nossos bens? Todo mundo tem direito de usar, fruir, gozar de seus bens no território nacional, inclusive a Constituição permite que sejam retirados do país. Porém, determinados bens dependem de autorização específica e outros dependem, para ser retirado do país, dependem de uma formalização. Um ato formal não é uma autorização em si. Desde que tu preencha os requisitos estabelecidos pelo órgão regulamentador, você pode retirar esses bens. Então, hoje em dia, pode-se dizer que existe uma liberdade ampla. Não há uma vedação, salvo no caso de alguns poucos bens que exigem aquelas autorizações ou têm vedação. Mas hoje, qualquer pessoa, comprovando a propriedade desse bem, não sendo um produto ilícito, estando regular, ele, atendendo as formalidades, ele pode retirar os bens do país a hora que entender conveniente. Doutora Mariana, por que algumas pessoas preferem enviar o dinheiro para fora do país? Hoje em dia é até curioso, eu acho que é uma história do passado, é um trauma do passado, dos momentos econômicos que o Brasil já viveu. Então, algumas pessoas, alguns conhecidos, preferem deixar nos Estados Unidos. Às vezes nem faz tanto sentido econômico ou tributário deixar os bens nos Estados Unidos ou em outros países, mas as pessoas optam por tirar do Brasil por esse medo do passado ou de experiências passadas que a gente já viveu. Bom, e o que as pessoas pensam sobre tirar ou não os bens do país? Confira nas entrevistas feitas pela nossa equipe. Eu acredito que ela tem liberdade de usufruir da maneira como ela achar conveniente. De preferência no seu país de origem, porque fazendo assim a gente gera economia, renda. Acho que depende, porque é tanta mudança política que tem aí, e cargo tributário, que às vezes é melhor levar para fora mesmo. Porque se deixa que no país acaba minguando mesmo. O próprio governo vai tirando. É o patrimônio do Brasil, né? A gente tem que ficar no Brasil, né? Acaba com as coisas públicas daqui e leva para o exterior, vai acabar mais o país. Tudo mais, tirar as coisas do país, o país vai ficar mais fracassado para nós. Acho que é interessante a gente investir no nosso país, né? Já que a coisa não dá tão boa, se a gente começar a tirar mais, cada vez vai piorando, né? Então é melhor investir no Brasil mesmo. Eu acho. Tudo que a gente fizer para melhorar o nosso país é a nossa pequena contribuição. Doutor Roosevelt, é uma contribuição mesmo deixar o patrimônio aqui no Brasil, como disse o entrevistado? Bem, os investimentos feitos no país servem também para incentivar a política econômica, também essa vedação de remessa de valores para o exterior é uma proteção cambial também em si. Gera um reflexo interno, economicamente falando, para investimentos internos, o fluxo de valores internos, evitando-se que esses valores deixam de gerar lucros para o Brasil e comecem a gerar lucros para outro país. Porém, não é vedado. Vai o interesse de cada sujeito, se quer investir ou não, e também tem muito essa questão histórica, de falta de confiança no sistema econômico nacional. Depende da cultura de cada um e do interesse de cada um. Agora, a pessoa que investe no exterior, ela tem que pagar os impostos aqui no Brasil sobre esse patrimônio que ela gerou para lá? Sim, na hipótese da pessoa adquirir um imóvel no exterior, os rendimentos desse imóvel, anualmente ela tem que fazer o ajuste, declaração do imposto de renda, informando, além da titularidade do bem, os rendimentos que esse bem gerou para ela, consequentemente sendo tributados esses rendimentos. Salvo se a pessoa esteja residindo no exterior e tenha declarado a saída definitiva do país, ela não vai ser mais tributada no país. Porém, ela tem que ter adotado as formalidades necessárias para dizer, estou fora do país, em caráter definitivo, consequentemente eu serei tributada só no país que eu estou residindo atualmente. O mesmo para investimentos, o resgate de ações, todos os valores que entram além do que saiu, que está declarado, que geraram uma renda, um benefício para a pessoa, são objeto de tributação no país.
Doutora Mariana, a gente falou aqui no início do programa dos bens que precisam de uma autorização especial ou que nem podem sair do país. Caso a pessoa saia do país com esses bens, sem fazer o trâmite legal todo direitinho, aí configura um crime, uma fraude? Sim, principalmente nos casos dos bens proibidos e que precisam de autorizações especiais, configura o crime de contrabando, que agora com a alteração recente da lei aumentou a pena de 2 a 5 anos. No caso de pedras preciosas, por exemplo, pode sair do país com elas desde que declare direitinho ou também não pode? Depende sempre da origem. Se não for um produto restrito e tiver a declaração para a autoridade competente, não tem essa restrição de saída do Brasil. Agora a gente viu aí que a legislação está sendo atualizada para tornar mais eficiente a punição. Realmente isso tem surtido efeito, doutora Mariana? Na questão da lavagem, isso é bastante discutido. A eliminação do rol de delitos antecedentes abre o crime de lavagem para quase todas as condutas diárias da pessoa. Então, há quem diga que essa ampliação vai, na verdade, enfraquecer o crime de lavagem de dinheiro. A gente ainda não está observando, é muito recente a alteração da lei e só as condutas depois dessa alteração que podem ser punidas de acordo com a lei nova. Então, a gente ainda não percebeu na prática como isso vai funcionar. A minha opinião pessoal é de que essa abertura muito ampla acaba por enfraquecer o crime de lavagem de dinheiro. Deveria ser uma coisa mais específica? É um crime grave que foi criado justamente para as grandes organizações criminosas no tráfico de drogas. Deveria manter... É lógico que na nossa sociedade atual, o tráfico de drogas não é o único crime grave. Por exemplo, corrupção é um crime grave. Crimes contra a administração pública são crimes que merecem ser considerados como antecedente. Agora, outros crimes comuns, furtar e esconder um objeto furtado, não necessariamente faz sentido que seja tipificado como lavagem de dinheiro. Doutor Roosevelt, a doutora Mariana falou aqui em corrupção. Muitas vezes, para esconder o dinheiro fruto desse crime, as pessoas fazem um depósito no exterior. Por que é tão fácil abrir uma conta lá fora? Existem países que facilitam, são paraísos fiscais, que a tributação é reduzida sobre rendimento, sobre capital investido. Isso que é o maior incentivo para, talvez, hoje uma pessoa tenha interesse em deixar dinheiro no exterior. Mas a política nacional, a legislação está cada vez cercando mais esses países para que evite essa possibilidade. Hoje o maior interesse é evitar a tributação, que seria a grande redução do patrimônio das pessoas. Então, consequentemente, as pessoas tendem a enviar dinheiro para o exterior, para esses paraísos fiscais, para se esquivar dessa tributação e até por forma de proteção patrimonial contra eventual responsabilização. E é fácil punir isso, fiscalizar isso, doutora Mariana? Existe uma cooperação entre alguns países? Sim, com a atuação do COAF e das outras autoridades, a gente chama de inteligência financeira, autoridade de inteligência financeira. Isso é cada vez mais fácil perceber. Então, o próprio banco, a própria instituição financeira vai comunicar isso para a autoridade, para a inteligência financeira do país, que troca essas informações entre... A gente tem um grupo que chama Grupo Egmont, que é o grupo que reúne todas essas autoridades. Então, a informação circula muito fácil. A gente vê no noticiário direto informações que vieram da Suíça que originam processos criminais no Brasil. Então, a informação circula cada vez mais fácil e o risco é cada vez maior para esse tipo de atividade. E quando isso é descoberto, o dinheiro é trazido de volta para o Brasil? Tem sempre uma tentativa e tem uma discussão muito grande. No caso recente do TRT, do ex-juiz Nicolau dos Santos Neto, o Brasil conseguiu recuperar grande parte do dinheiro. Mas isso é um problema. A recuperação desses ativos de origem ilícita é sempre um problema muito debatido, porque como o processo criminal no Brasil demora muito tempo e essas autoridades de outros países geralmente só liberam esses valores com trânsito em julgado, isso é uma pendência muito grande nos nossos processos atuais. Bom, para encerrar, eu gostaria de saber qual é a dica de vocês para quem quer sair do país com alguns bens sem ter problemas legais. Dr. Roosevelt. Bem, hoje quem quer sair do país, vai residir no exterior ou vai fazer uma viagem a turismo, o primeiro passo é saber exatamente qual é a finalidade dessa viagem, dessa saída do país, procurar uma agência da Receita Federal, da Polícia Federal e até o consulado do país para verificar o que pode e o que não pode, com uma antecedência razoável para adotar todas as formalidades, relacionar o que precisa tirar do país, para ver se não precisa de autorização específica disso, com o tempo, e verificar também se o país de origem aceita a entrada desses bens lá. Consequentemente, se ela adotar esse procedimento com cautela, com prazo razoável, certamente ela não vai ter problemas na saída do país e no ingresso do país de destino. Doutora Mariana, qual a dica da senhora? A gente viu já que as informações estão disponíveis, então quem quer tirar os bens do Brasil, quem quer sair do Brasil de acordo com a regulamentação,
tem todo o cardápio de leis e de regulamentos à sua disposição. Então, não acho que isso seja um problema. A falta de informações não é um problema. O problema, às vezes, é a complexidade. Então, um pouco de organização e um pouco de prazo para fazer esse trâmite, eu acho que resolveria. Tem que ficar bem atento, né? Bem atento. Bom, com essas dicas nós chegamos ao final de mais um Artigo 5º. Doutora Mariana, doutor Roosevelt, eu agradeço muito a presença de vocês aqui conosco. E você também pode fazer parte do nosso programa, mandando sugestões para o e-mail artigo5@stf.jus.br. A gente se vê na semana que vem. Até lá.